Escola Técnica Professor Fausto Mazzola apresenta trabalho de conclusão de curso para técnico em administração. Identificação das personalidades para atribuição de cargos, por Juliana Paulino, Lucas Scupuglia e Vanessa Lucas. Orientação e coaching do professor Giovanni Carvalho. Boa noite, eu sou a Juliana Paulino. Boa noite, eu sou o Lucas Scupuglia. Olá, eu sou a Vanessa Lucas. Definição de problema, motivo que norteou a escolha do tema. Segundo Falcone, o problema é um resultado indesejável de um processo. Após passarmos por experiências frustrantes no processo de recrutamento e seleção, identificamos a necessidade de ferramentas que auxiliem o processo convencional, buscando atingir maior assertividade para as vagas oferecidas. Isso não somente com uma contratação direta, mas quando futuramente uma empresa divulgar uma futura promoção, onde irá analisar qual candidato tem as habilidades mais compatíveis com o cargo oferecido. Assim, o problema é justamente esse baixo índice de assertividade no processo convencional de recrutamento e seleção, onde os testes comportamentais surgem para revolucionar este momento. Mas quais experiências nos motivaram a escolha desse tema? Já trabalhei em alguns lugares e passei por momentos ruins numa entrevista. Percebi que o recrutador ele não conseguia mensurar minhas habilidades num teste de aptidão, numa entrevista simples. E muitas vezes eu perdi várias oportunidades de emprego por não ter uma ferramenta adequada para conseguir mensurar minhas habilidades naquele momento. Como gerente, às vezes percebo que realizar processos de recrutamento não é uma tarefa fácil. Buscamos diferenciais nos candidatos, mas isso ainda é muito raso para os requisitos das vagas. Análises comportamentais trazem indicadores mais precisos e com informações muito úteis para verificar se o candidato é comunicativo, como por exemplo numa vaga para atendente. Quais são mais introspectivos para as vagas mais técnicas e isso aumenta nossa perspectiva para as futuras contratações. Mas afinal, o que são testes comportamentais? Os testes comportamentais se destacam como importante ferramenta de auxílio para enriquecer o processo e trazer dados estatísticos bastante úteis para que o recrutador analise de forma minuciosa e detalhada e consiga interpretar melhor o que cada candidato poderá oferecer. Existem inúmeros tipos de testes realizados, mas vamos focar em dois: o teste da Solids, com a metodologia DISC, e o teste gratuito das 16 personalidades. Mas, sobretudo, é importante ressaltar que os testes comportamentais não dizem quem somos, mas sim como estamos. E é por isso que em momentos você pode ter habilidades sobressalentes e em outros momentos assumir outro perfil comportamental, pois estamos em constante evolução. 16 personalidades. Para realizar este teste, basta acessar o site www.16personalities.com.br e responder perguntas direcionadas sobre situações apontadas que você concorda ou discorda. Sua classificação agrupa 4 tipos de perfis comportamentais. São eles os analistas, os diplomatas, os sentinelas e os exploradores, onde se ramificam mais 4 subperfis. O primeiro grupo é o grupo dos analistas, onde temos as 4 personalidades: arquiteto, lógico, comandante e inovador. Arquiteto: pensadores criativos e estratégicos com um plano para tudo. Lógico: criadores e inovadores com uma sede insaciável por conhecimento. Comandante: líderes ousados, criativos e enérgicos, sempre dando um jeito em tudo. Inovador: pensadores espertos e curiosos que não resistem a um desafio intelectual. O segundo grupo é o grupo dos diplomatas, onde temos as personalidades advogado, mediador, protagonista e ativista. Advogado: idealistas quietos e místicos, porém muito inspiradores e incansáveis. Mediador: pessoas poéticas, bondosas e altruístas, sempre prontas para ajudar uma boa causa. Protagonista: líderes inspiradores e carismáticos, que conseguem hipnotizar sua audiência. Ativista: espíritos livres, criativos, sociáveis e entusiasmáticos, sempre encontrando uma razão para sorrir. O terceiro grupo é o grupo das sentinelas, onde temos as personalidades logístico, defensor, executivo e o cônsul. O logístico são indivíduos práticos extremamente confiáveis. O defensor
São protetores dedicados e acolhedores, estão sempre prontos para defender seus amados. O executivo são administradores excelentes, inigualáveis em gerenciar coisas ou pessoas. Já o cônsul são pessoas muito atenciosas, sociais e populares, sempre prontas para ajudar. O quarto e último grupo é o grupo dos exploradores, onde temos o virtuoso, aventureiro, empresário e animador. Virtuoso, experimentadores práticos e ousados, mestres em todos os tipos de ferramentas. Aventureiro, artistas flexíveis e charmosos, sempre prontos para explorar e experimentar algo novo. Empresário, pessoas inteligentes, enérgicas e perceptivas, que realmente gostam de arriscar. Animador, animadores entusiasmados, enérgicos e espontâneos. A vida nunca foi entediante perto deles. Não existe um perfil comportamental ruim ou ótimo. Todos existem pontos fortes e pontos fracos. É importante ter a ciência das habilidades que você precisa melhorar para se conhecer e evoluir. Aconselho a todos vocês que estão nos assistindo a realizar o teste e depois repeti-lo em outro momento de sua vida, para verificar a sua mudança comportamental como estudo de autoconhecimento. Metodologia DISC Solids. Este é um teste pago, geralmente utilizado por empresas que terceirizam o processo de recrutamento e seleção, e ele traz características mais enfáticas sobre o perfil comportamental de cada candidato. Nele, você assinala quais características você reconhece em você e depois responde novamente, imaginando o que os outros pensam sobre você. Isso irá gerar a estatística do seu teste comportamental. Fizemos um cruzamento dos perfis da metodologia DISC com o teste das 16 personalidades, para que você possa ter uma noção do seu grupo comportamental. A grosso modo, o perfil sentinelas dos 16 personalidades são os denominados executores da metodologia DISC. Os diplomatas são os comunicadores. Os exploradores são os planejadores. E os analistas dos 16 personalidades também são perfis denominados analistas na metodologia DISC. Mas antes de ressaltarmos cada grupo da metodologia DISC, vamos conhecer a sua origem. A avaliação DISC é uma ferramenta de avaliação criada pelo Dr. Walter Clark nos anos 70 e baseada nos estudos do perfil DISC desenvolvidos por William Moulton Marston, pesquisador da Universidade de Harvard, principalmente em seu livro As Emoções das Pessoas Normais. William Marston deixou um grande legado para o mundo. Multidisciplinar, ele era advogado formado e psicólogo. Além disso, também era artista e inventor. Ele é o criador do detector de mentiras, ferramenta usada pelo mundo forense até hoje, e também criador da personagem Mulher Maravilha. Em 1928, Marston publica As Emoções das Pessoas Normais, livro onde ele apresenta sua teoria DISC. Essa teoria se baseia no conceito de que as pessoas poderiam ser classificadas baseadas em dois eixos, como ativas ou passivas em um ambiente favorável ou antagonista. Dessa forma, uma pessoa poderia ser enquadrada em 4 quadrantes. D. Dominância, ativa em um ambiente antagonista. I. Influência, ativa em um ambiente favorável. S. Estabilidade, passiva em um ambiente favorável. C. Conformidade, passiva em um ambiente antagonista. Esses estudos acabaram sendo ignorados em sua época, mas foram a base para que décadas depois o Dr. Walter Clark aprimorasse seus conceitos e criasse uma ferramenta de avaliação para determinar em que categoria uma pessoa se enquadra. Mais à frente, o professor Dr. John Geyer aprimorou essa ferramenta, transformando-a no teste que conhecemos hoje em dia. Hoje o DISC é uma ferramenta de avaliação de perfil comportamental mais usada no mundo, aplicada em mais de 50 milhões de pessoas em mais de 75 países. Dominância busca resultado, influência busca relacionamento, estabilidade busca colaboração, conformidade é a busca pela precisão. Comunicadores. Os comunicadores são pessoas ativas, extrovertidas e principalmente falantes. Esse perfil comportamental se destaca pela boa capacidade em se adaptar e conversar com diferentes públicos de diferentes vivências. Como o profissional possui aptidão para a comunicação, ele também tem bastante apreço por trabalhos que envolvam a autonomia e a movimentação. Os comunicadores também são pessoas vaidosas que precisam do constante contato interpessoal e de um ambiente harmonioso para trabalhar.
Este perfil comportamental compreende pessoas que socializam fácil, que gostam de trabalhar em equipe, que possuem sensibilidade artística, além de serem também imaginativos. Logo, os comunicadores possuem agilidade nas suas atitudes, apresentando rapidez e fluidez nos seus diálogos. Planejadores. Os planejadores são pessoas tranquilas, calmas, cuidadosas e autocontroladas. São profissionais que gostam de trabalhar com regras e normas bem estabelecidas, pois adoram a rotina de trabalho que estão acostumados a exercer. Os planejadores gostam de atuar profissionalmente com pessoas mais ativas e dinâmicas, pois são flexíveis e seu caráter é constante e devidamente disciplinado. Os planejadores são perfis comportamentais mais introvertidos, mas a tranquilidade que possuem facilita os relacionamentos que lhe permite ter. Assim, os planejadores são pacientes, observadores e, sobretudo, passivos. Analistas. O perfil comportamental denominado analista compreende profissionais preocupados, rígidos e calmos. Sua postura profissional é discreta e até mesmo retraída, podendo às vezes ser pessimista. São pessoas sensíveis, tendo variadas aptidões artísticas, além de possuírem agilidade e inteligência aflorada. Os analistas possuem diversas habilidades para realizar tarefas detalhadas que demandam atenção. No âmbito profissional, são pessoas leais, intuitivas e especialmente curiosas, que observam as oportunidades e apresentam soluções momentâneas para problemas urgentes. É interessante ressaltar que os analistas têm uma visão diferencial, não pensando somente no âmbito profissional interno, mas ressalvando o exterior e, sobretudo, o todo da organização. Executores. Os executores são perfis comportamentais com características ativas, otimistas e dinâmicas. São pessoas com personalidade de liderança nata, que não possuem medo e inseguranças para assumir riscos e enfrentar desafios profissionais. A personalidade dos executores demonstra que eles são profissionais trabalhadores e que buscam melhorar segundo as suas disposições. As pessoas com este perfil podem também apresentar a competitividade em sua essência, realizando suas atividades de forma rápida, mais focada em resultados bastante eficientes. No teste comportamental pago da Solids, você obtém um PDF com vários dados comportamentais sobre seu perfil e ele demonstra percentuais que obtemos de cada um dos 4 grupos comportamentais. Dessa forma, mesmo tendo predomínio em um grupo comportamental, temos características e percentuais importantes sobre os outros grupos comportamentais. Assim, é possível ter predomínio de 2 e até 3 classes de comportamentos. A eficácia da metodologia DISC favoreceu ao melhor mapeamento comportamental dos profissionais, onde se ressalva a facilidade para a contratação de profissionais habilidosos, com predisposições, além do senso aguçado para trabalhar em equipe. Esses profissionais, quando forem alocados aos cargos corretos, terão uma visão ampliada, sendo ótimos para tomar a iniciativa, além de outras qualidades profissionais que podem ser obtidas através de escolhas eficientes. Para nível de curiosidade, eu, Vanessa, sou o perfil comunicadora na metodologia DISC e protagonista no teste de 16 personalidades. Eu, Juliana, sou planejadora na metodologia DISC e consto no teste de 16 personalidades. Logo, eu, Lucas, sou analista na metodologia DISC e arquiteto no teste das 16 personalidades. Percebam que estamos em 3 grupos comportamentais distintos em ambos os testes. Isso foi extremamente útil para ter opiniões conflitantes e explorarmos a máxima nesse trabalho de conclusão de curso. Conseguimos provar que os opostos realmente se atraíram. Pesquisa com 153 entrevistados. Em uma amostra de 153 profissionais de diferentes profissões e faixas etárias, foi solicitado pelos integrantes deste projeto responderem um formulário que mensurava a satisfação desses profissionais com seus respectivos cargos e, subsequente, responder o teste gratuito do site da 16 personalidades. Nos gráficos, os percentuais de cada grupo comportamental dos Solids e os perfis das 16 personalidades. A pesquisa realizada buscou mensurar a satisfação dos determinados profissionais aos seus respectivos cargos. Foi observado a hesitação dos profissionais, onde 52,3% não enxergam oportunidades de crescimento onde atuam. Apesar de 51% gostarem das atividades que desempenham, há uma parcela bastante expressiva com mais de 30% querendo assumir outras funções. Isso prova que talvez naquele determinado momento
o profissional não esteja alocado na vaga que mais o faz feliz. Sobre a motivação destes profissionais, foi comprovado com mais de 52% que a maioria desses trabalhadores não se sente motivados pelas mais variadas causas. É perceptível que muitas empresas não oferecem programas de treinamento, como foi apontado por 70,3% dos entrevistados. E isso provoca a frustração e o sentimento de incapacidade dos colaboradores, fazendo-os, muitas vezes, buscar outras formas de se realizar profissionalmente. Aproximadamente 40% dos entrevistados não tiveram processo de recrutamento e seleção. E apenas 26% se sentiram satisfeitos com o processo que foram submetidos naquele determinado momento. Muitos ressalvaram a insegurança, o constrangimento e que poderiam ter explorado mais a sua capacidade. Resultados. As estatísticas resultantes da pesquisa quantitativa provam que a utilização de testes comportamentais para o processo de recrutamento e seleção traz maior assertividade para as vagas oferecidas pelas empresas. Sendo assim, é extremamente útil aderi-los para obter maiores informações comportamentais de cada candidato, e assim mensurar as habilidades exploradas para determinado cargo ofertado. Conforme analisado quantitativamente, foi observado que muitos profissionais não almejam o desligamento da empresa que atuam, mas não se sentem motivados a continuar desempenhando suas funções. É importante a empresa, primeiramente, criar canais para que os colaboradores possam se sentir à vontade para expor a sua real opinião e os gestores analisar esses indicadores. Identificados tais problemas, os gestores irão aderir à utilização de testes comportamentais a estes profissionais descontentes, para verificar quais habilidades se encaixariam em outros cargos, ou caso queiram continuar naquele determinado cargo, quais habilidades eles precisam estimular por meio de treinamentos específicos. Logo, concluímos que o processo de recrutamento e seleção poderá atingir outra perspectiva com a utilização de testes comportamentais e, com isso, atingir a tão almejada escolha assertiva. Mas isso só será eficiente se a empresa possuir um profissional qualificado, que disponha da intelectualidade para interpretá-lo e realizar as melhores escolhas. Apesar da resistência inicial dos colaboradores, estimular e propagar a utilização de testes comportamentais vai criar um novo hábito para revolucionar o processo de recrutamento e seleção. Os testes comportamentais serão utilizados também para mudanças estratégicas de cargos, onde assim que a empresa oferecer oportunidades de promoções, saberá qual colaborador tem as habilidades mais compatíveis com o cargo oferecido. Isso significa que utilizar testes comportamentais não significa demitir funcionários, perceber as qualidades que ele domina e também as que ele poderá adquirir por meio de treinamentos específicos. Assim, utilizá-los não se restringe somente ao processo de recrutamento e seleção, mas fornecem indicadores estatísticos que poderão colaborar com decisões estratégicas que favorecem a evolução do cenário empresarial. Everyone must see. The world needs you. You know what you need to do. Nothing good is born from lies. And greatness is not what you think.